bom dia a todos os que nos estão a acompanhar. O meu nome é Lídia Videira, sou enfermeira especialista em saúde infantil e pediátrica no Centro Hospitalar Cova da Beira e sou elemento da Comissão de Prevenção de Tabagismo também deste Centro Hospitalar. Hoje, dia 31 de maio, é o Dia Mundial de Sem Tabaco e é celebrado pela Organização Mundial de Saúde com o lema "Comprometa-se a parar o tabaco e os cigarros eletrónicos. Nós comprometemos-nos a ajudar". A Comissão de Prevenção Tabágica do Centro Hospitalar Cova da Beira e o Núcleo de Vida Saudável da Faculdade de Ciências da Saúde, da UBI, neste dia, decidiram divulgar a consulta de desabituação tabágica do Centro Hospitalar e os riscos para a saúde dos novos produtos de tabaco aquecido e dos cigarros eletrónicos, esclarecendo sobre os falsos mitos destes produtos que são agressivamente publicitados nas redes sociais. E é com muito gosto que hoje vos apresento aqui dois especialistas, dois peritos, a médica pneumologista Sofia Ravara, que é coordenadora da consulta de desabituação tabágica do Centro Hospitalar Cova da Beira, é professora de Medicina Preventiva na Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior, e também vos apresento o psicopedagogo Ilson Cunha Filho, que é perito no tratamento de tabaco, de álcool e de outras substâncias, e professor também de Medicina Preventiva na Faculdade de Ciências da Saúde da UBI. Começo então por perguntar à doutora Sofia Ravara, que é médica pneumologista, e que é ela que está com a consulta de desabituação tabágica do Centro Hospitalar Cova da Beira. Eu gostava de lhe perguntar à doutora Sofia se os fumadores querem deixar de fumar e se conseguem deixar de fumar sem a ajuda de um médico. Boa tarde a todos, muito obrigada, Lídia. De facto, existem vários estudos, vários inquéritos na população que mostram que a esmagadora maioria dos fumadores, mais de 2/3, gostava e quer deixar de fumar e não gosta de ser dependente. No entanto, como fumar não é apenas um hábito, mas uma dependência, pode ser difícil deixar de fumar sem ajuda médica, sobretudo para aqueles fumadores que fumam há mais tempo ou que têm uma maior dependência, fumam mais cigarros. Sem dúvida que o tratamento médico para a dependência tabágica é uma ferramenta eficaz para ajudar o fumador a ultrapassar a dependência e a aprender a viver sem o cigarro. Eu gostava só de salientar que parar de fumar não é passar a usar cigarros eletrónicos ou tabaco aquecido, mas sim parar de fumar e que o melhor tratamento para parar de fumar é procurar ajuda médica no sistema de saúde. Muito bem, então as consultas são mesmo importantes para ajudar os fumadores a parar. E como é que o tratamento funciona? Pode dizer-nos? Então, o fumador, por um lado, tem uma dependência e, por outro, está habituado a viver no seu dia-a-dia com o cigarro. Portanto, o cigarro faz parte dos seus rituais, como, por exemplo, uma pausa no trabalho, como uma pausa para se concentrar, como um momento de socialização com os seus amigos, ou até colegas do trabalho, como um momento de relaxamento ou descompressão ao final da sua longa jornada de trabalho. Daí que seja importante, por um lado, o aconselhamento para fazer esta mudança comportamental de aprender a viver sem o cigarro, que será o aconselhamento que deve ser o mais personalizado e mais adequado àquele fumador que nós estamos a ajudar a deixar de fumar, mas por outro lado, isto só será feito de uma maneira confortável para o fumador se ele for também ao mesmo tempo tratado para a dependência física e emocional da nicotina. E, portanto, a nicotina é uma droga dura, que ainda por cima é inalada, portanto, ela é administrada através do pulmão, chegando muito rapidamente ao cérebro, e como tal, ela é uma droga muito potente, mas nós temos hoje em dia medicamentos eficazes
para ajudar o fumador a controlar o desejo de fumar, medicamentos esses que ou atuam no cérebro, portanto são comprimidos que atuam nas chamadas vias de recompensa cerebral, diminuindo o prazer que o cigarro dá, portanto desmanchando a recompensa psicológica de fumar. Por outro lado, ajudando a controlar e diminuir o desejo de fumar e a tratar a privação nicotínica. Portanto, estes medicamentos, sejam medicamentos que atuam no cérebro, sejam os substitutos nicotínicos, substituindo a nicotina usando uma outra via que não inalada, como os adesivos ou os pensos de nicotina e os rubsados ou as pastilhas de nicotina, vão tratar o fumador de maneira que ele consiga ficar confortável e deixar de fumar de uma forma, portanto, ultrapassar, quando para de fumar, a privação nicotínica, de modo que ele fique depois confortável para fazer o grande trabalho de parar de fumar, que é aprender a viver sem o cigarro. Portanto, o tratamento é eficaz e torna, de facto, o processo muito mais fácil. Eu gostava só de citar o que habitualmente os fumadores dizem, quando já têm várias consultas e já pararam de fumar. Oh, doutora, se eu soubesse que afinal isto não era tão difícil com medicação e com ajuda, eu já tinha pedido ajuda há muito mais tempo e já tinha deixado de fumar há muito mais tempo. Eu costumo dizer que os ex-fumadores, quando eles chegam a esta fase, então, mas diga isso aos outros fumadores, e porque os ex-fumadores são os grandes embaixadores do tratamento de deixar de fumar e da ajuda e, portanto, da divulgação do tratamento e dos programas e das consultas de cessação. Sim, olha, e se os fumadores quiserem deixar de fumar, como é que eles podem fazer para aceder à consulta? É fácil, difícil, alguma burocracia pela frente? E já agora, então, neste decorrer de como aceder à consulta, acha que o acesso à consulta foi dificultado durante esta fase da pandemia que temos estado a passar? Olha, eu acho que muito obrigada por estar a fazer estar a abordar esta questão, porque acho que é muito importante falar do que é que aconteceu em tempos de pandemia. Primeiro de tudo, o tratamento que deve ser um seguimento mais intensivo ao longo de 3 meses, portanto isto acho que é importante os fumadores perceberem que não é só uma consulta, são várias consultas ao longo do tempo, o seguimento mínimo para haver sucesso, não é? Para nós garantirmos que o fumador tem a melhor ajuda para conseguir mesmo deixar de fumar e deixar de fumar para sempre, que é o que todos nós queremos, e só deixando de fumar bastante tempo é que ele vai ter os melhores benefícios para a sua saúde. Portanto, como eu estava a dizer, o seguimento implica pelo menos 3 meses, de uma forma mais intensiva e depois de uma forma mais espaçada. O ideal é que nós tivéssemos esse seguimento e fizéssemos durante 1 ano. No entanto, o seguimento pode ser feito através do telefone, através do mail ou à distância, portanto, usando até a plataforma de telemedicina que o Sistema Nacional de Saúde já tem e que é uma ferramenta que funciona muito bem. Daí que eu acho que é importante os fumadores também saberem isto, assim como também o horário é flexível da consulta, portanto existem consultas pós-laborais das 6 às 9 da noite, por exemplo, e por outro lado as consultas não são pagas, portanto no Sistema Nacional de Saúde os fumadores que querem deixar de fumar não pagam taxa moderadora e é muito fácil, basta pedir ajuda ao seu médico assistente, seja o médico de família, seja o seu médico especialista do hospital, ou até ao farmacêutico, que é a primeira linha de saúde na comunidade, para falar, no fundo, do tipo de fumador que é e qual será a melhor ajuda para ele deixar de fumar. Isto porque, muitas vezes, os fumadores que não têm uma doença grave, ou que fumam há menos tempo, ou que têm uma dependência mais ligeira, podem conseguir deixar de fumar só com a ajuda do médico de família ou do farmacêutico. Se forem fumadores mais complexos, aí é mesmo importante o tratamento intensivo numa consulta intensiva de cessação de tabágica, como nós já falámos. Se o fumador então precisar desse aconselhamento mais intensivo, basta pedir ao médico assistente, médico de família ou médico hospitalar no hospital para marcar a consulta, mas o próprio utente pode marcar diretamente a consulta, dirigindo-se ao hospital ou através do telefone
ou através do mail, que existe mesmo um mail da consulta. Ou então, se no caso dele não ser da área do Centro Hospitalar da Cova da Beira, pode também telefonar para a linha SMS 24 horas e pedir um agendamento da consulta de cessação tabágica e informação sobre como funcionam as consultas de cessação tabágica. Por último, e como nós já sabemos que entre 30% a 40% da população portuguesa já tem acesso a subsistemas de saúde, como a ADSE ou como o sistema de saúde, de assistência de saúde do sindicato dos bancários ou outros, ou então tem um seguro de saúde, pode também aceder às consultas e aos tratamentos que existem no sistema privado, quer nas clínicas ou quer nos hospitais privados, que todos eles também já têm este tipo de consulta. O que é que o Covid trouxe para o tratamento dos fumadores? Primeiro de tudo, e numa primeira instância, e isto em relação ao também é verdade para o tratamento de todas as outras doenças, fumar é uma dependência, uma doença crónica, necessitando um diagnóstico e um tratamento, foi muito dificultado o acesso às consultas. Isto na primeira fase, digamos, pandémica. Na segunda fase pandémica, está-se a fazer os maiores esforços para, de facto, abrir outra vez o SNS à comunidade e aos utentes, e neste momento nós não temos grande lista de espera na consulta de cessação tabágica, e a grande oportunidade da Covid foi exatamente trazer portanto, os médicos e os profissionais de saúde passarem a usar muito mais as novas tecnologias de informação e a fazer a medicina à distância, não é? A telemedicina ou a medicina à distância. E, portanto, hoje em dia, eu posso dizer que na minha consulta eu sempre fiz, mas agora faço muito mais seguimentos por mails, por telefone, e esta nova modalidade, sem dúvida que nos permite gerir melhor a consulta, e eu penso que também tem uma melhor satisfação da parte dos utentes e dos fumadores que recorrem aos tratamentos para deixar de fumar. Muito bem. Então, a saúde é algo que todos nós procuramos e também sabemos que é a principal razão pela qual os fumadores querem deixar de fumar. Pode dizer-nos quais os benefícios para os fumadores em deixarem de fumar neste momento? Então, começando já que estamos em tempo de pandemia por Covid-19, hoje em dia sabe-se, existem vários estudos que apontam que os fumadores e também os utilizadores de cigarro eletrónico e tabaco aquecido, uma vez que estão sempre a repetir o gesto mão-boca, não é, para usar estes dispositivos de nicotina, têm maior risco de se infectarem pelo coronavírus. E, por outro lado, se forem infectados, também têm um risco muito aumentado de evoluírem para doença grave, com uma pneumonia grave, de serem hospitalizados, eventualmente, e de serem admitidos na unidade de cuidados intensivos e sofrerem portanto, o evento mais grave que é a morte por Covid-19. E não querendo ser pessimista, se é fumador ou se usa cigarros eletrónicos ou tabaco aquecido, é muito importante parar de usar estes dispositivos. Para além da vacinação, que é a medida mais importante para proteger da doença por Covid, parar de usar cigarros, tabaco aquecido ou cigarros eletrónicos, e juntamente com as medidas que já sabemos de saúde pública, da lavagem das mãos, do distanciamento social e de usar máscara, esta é uma medida muito importante também para nos protegermos da doença por Covid-19. Então, e no contexto, então, já que estamos a falar na pandemia Covid e que é um tema atual, pode dizer se existe algum risco acrescido para os fumadores ou para os utilizadores de cigarros eletrónicos, neste caso? Eu já respondi a esta pergunta por outro lado, não falei dos benefícios de deixar de fumar, portanto vou falar agora. Pois, não há idade para deixar de fumar, vale sempre a pena deixar de fumar.
quanto mais cedo melhor, mas mesmo se já estivermos doentes, não há dúvida nenhuma que deixar de fumar traz benefícios e que é a medida mais importante para nós termos saúde, qualidade de vida e bem-estar. Os benefícios de deixar de fumar começam rapidamente, portanto, logo nos primeiros minutos nós melhoramos a tensão arterial, normaliza-se, o coração passa a bater mais devagar, e portanto o sistema cardiovascular diminui muito o stress que fumar acarreta, não só por causa da nicotina, que é um grande estressante do sistema cardiovascular, mas também porque logo passado 8 a 12 horas, nós eliminamos o fumo de tabaco dentro do nosso corpo, e o fumo de tabaco tem monóxido de carbono que rouba o oxigênio aos tecidos, mesmo que os nossos pulmões e o sistema cardiovascular ainda não tenha doença ou não tenha disfunção. O monóxido de carbono vai dificultar a oxigenação dos tecidos, e nós sabemos que o oxigênio é vida, não é? E, portanto, todos os órgãos podem estar afetados, mas passado 24 horas nós já não temos, aliás, 12 horas, 8 a 12 horas depois de pararmos de usar estes dispositivos, já não temos monóxido de carbono no nosso corpo. Estes benefícios vão aumentando ao longo do tempo e são cumulativos. Só para vocês terem uma ideia, um fumador que deixe de fumar um ano depois já tem metade, já diminuiu para metade o risco de ter um infarto de miocárdio, um ataque de coração. Passado 10 anos depois já tem metade do risco de ter um cancro do pulmão, e passado 10 a 15 anos depois já tem o mesmo risco de doença cardiovascular do que o não fumador. Eu até costumo dizer que até é injusto para os não fumadores. Claro que há doenças há doenças como, por exemplo, as doenças respiratórias, que são mais lentas nos seus benefícios, embora os benefícios existem, mas não são tão rápidos como a doença cardiovascular. Portanto, se é doente cardíaco, se tem algum problema, já teve um AVC, um infarto, problemas de circulação nas pernas, é muito importante, e penso que rapidamente vai conseguir benefícios fantásticos e vai conseguir sentir mais energia, menos cansaço, muito rapidamente. Em relação ao risco do cancro, nós também sabemos que esse risco diminui consistentemente ao longo do tempo, não é tão rápido como a doença cardiovascular, mas continuar a fumar é seguramente aquilo que pode fazer aquilo que pode mais agravar a sua saúde. Portanto, vale a pena sempre deixar de fumar, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, marque a sua consulta e peça ajuda para deixar de fumar. Bem, por um lado temos aqui o tratamento dos fumadores, mas também é importante ajudar os jovens a não começar, e é para os jovens que temos que começar, é importante ajudar os jovens a não começar a usar os cigarros tradicionais, quer os novos produtos do tabaco aquecido, ou mesmo os cigarros eletrónicos. Professor Ilson, quer dizer-nos aqui, e que já que o professor é especialista em prevenção do uso do tabaco e de outras drogas, e como é que podemos ajudar os jovens? O som, Ilson. Está sem som. Pronto, já temos som. Antes de mais nada, queria desejar um bom dia mundial sem tabaco para todos. É muito importante essa questão dos jovens, porque os jovens têm sido, ao longo do tempo, o alvo preferencial da indústria do tabaco. Lídia, pode mostrar os slides. Não é à toa que a publicidade nas redes sociais, o tipo Facebook, Instagram, está direcionada para discretamente influenciá-los a começar a fumar e também a utilizar os novos produtos. Os novos produtos de tabaco que nós falamos, os cigarros eletrônicos, o tabaco aquecido, são verdadeiros gadgets, são verdadeiras tecnologias que atraem muitos jovens da mesma maneira que os telemóveis e que os iPods e coisas que são muito compreendidas e muito absorvidas rapidamente pelos jovens. E, portanto,
é a população-alvo atual da indústria do tabaco. E, inclusive, com a alegação que esses novos produtos não causam tanto mal quanto os cigarros tradicionais, e são mais agradáveis de usar e podem ser usados em outras ocasiões onde o tabaco tradicional começa a ser proibido. Portanto, nós temos que alertar que as coisas não são assim. Na verdade, esses produtos causam tanta dependência quanto os cigarros tradicionais, porque todos eles são, na verdade, instrumentos de inalação da nicotina, que é a substância que causa uma dependência muito forte, muito mais forte que muitas outras drogas. A própria via de administração é semelhante, todos eles são inalados e, portanto, atingem rapidamente o pulmão e o sistema nervoso central, a nível do cérebro, criando uma adição e uma dependência muito grande e uma vontade cada vez maior de usar a substância. Isso vai fazer com que a dependência se instale muito rapidamente. Nós sabemos que ela se instala muito mais rapidamente nos jovens do que nas pessoas adultas. E quanto mais cedo as pessoas começam a fumar, mais tempo elas vão durar fumando, mais difícil vai ser depois a tal cessação tabágica. E, portanto, temos que alertá-los a respeito disso e alertá-los que eles estão sendo altamente influenciados pela publicidade. Por outro lado, temos que também perceber que esses novos instrumentos agarram facilmente os jovens e eles precisam de ajuda para que, tendo experimentado, não fiquem utilizando os diversos tipos de instrumentos inalatórios de nicotina, tabaco aquecido, cigarro eletrônico, os cigarros tradicionais, tanto simultaneamente quanto alternadamente, vão saltando de um para o outro de acordo com a sua vontade, o seu desejo. Isto é extremamente contraproducente, não vai resolver o problema, o que resolve o problema é eles não usarem nenhum desses instrumentos. E, portanto, vão precisar de uma ajuda até acrescida, porque é uma população que precisa de melhor ajuda, né, profissional para interromper esse processo. E, portanto, é muito importante a questão da prevenção, da chamada de atenção e perceber que aquilo que vai trazer resultados a curto prazo é a interrupção tabágica, mas aquilo que vai alcançar a longo prazo uma população mais saudável, vai proporcionar uma população mais saudável aos jovens não começarem a fumar a partir de agora e interromper esse processo o mais cedo possível para que não haja doenças futuras na população. Muito bem. Em termos funcionais, diga-nos lá, qual é que é a semelhança ou diferenças entre as semelhanças e diferenças entre o que são estes cigarros tradicionais, convencionais, tabaco aquecido, cigarro e cigarros eletrónicos? Como é que eles funcionam? Sim, o cigarro tradicional, nós sabemos que ele funciona, é um dispositivo que atualmente tem um filtro, antes nem isso havia, e o que ele faz é queimar o tabaco que é produzido e aditivado com uma série de substâncias que fazem realmente mal à saúde. E esse é o primeiro dispositivo mais conhecido de toda a população. O tabaco aquecido foi uma evolução, onde eles criaram um sistema eletrônico que faz com que a queima deste tabaco, do mesmo tabaco, seja feita de uma forma lenta e a uma temperatura mais baixa, onde alega-se que isto produz menos substâncias carcinógenas, causando menos danos ao pulmão e aos outros órgãos do corpo. Todavia, isto ainda está por comprovar se não existem danos consideráveis a esse nível ou outros danos diferentes, mas o sistema acaba sendo o mesmo. O que é uma diferença razoável é o cigarro eletrônico. No cigarro eletrônico, nós temos a mesma substância nicotina, né, transformada num líquido, e ele é vaporizado e inalado da mesma forma que a fumaça do tabaco pelo consumidor. E, portanto, a diferença, no fundo, é o componente, como o componente de nicotina se incorpora na substância que é absorvida pelo corpo. O resultado final é praticamente o mesmo, né? É um dispositivo que serve para consumir uma droga
altamente aditiva e que causa uma dependência muito, muito profunda. Obrigada, Ilson, pela explicação. Diga-me lá, então, doutora Sofia, agora, relativamente a estes novos produtos do tabaco, aquecido e cigarros eletrónicos, pode dizer-nos se são os riscos para a saúde são os mesmos que os cigarros convencionais? É tudo a mesma coisa ou não? Bem, existe aqui algumas interrogações. Nós também temos que nos habituar que a ciência médica não é uma ciência exata ou matemática e que muitas vezes nós precisamos de tempo para ter mais estudos e para termos mais certezas. O facto de nós ainda não conseguirmos responder a alguma das perguntas, não quer dizer que não haja já evidência muito sugestiva e e todos os dias são publicados novos estudos sobre os riscos para a saúde, quer dos cigarros eletrónicos, quer do tabaco aquecido. Começando pelo tabaco aquecido. O tabaco aquecido é tabaco que é usado da mesma forma, ou seja, inalado, como os cigarros tradicionais, só que aquecido a temperaturas mais baixas e sofrendo um processo de combustão incompleta. O que é que isto quer dizer? Já existem vários estudos toxicológicos que estudaram os tóxicos que são degradados, porque quer os cigarros eletrónicos, quer o tabaco aquecido, ao serem aquecidos, eles vão se degradar e vão libertar outros produtos que não estão originalmente, não fazem parte da combustão quando o dispositivo ainda não foi ativado. E esses produtos são no tabaco aquecido, essencialmente os mesmos, portanto, são os mesmos que são libertados durante a combustão mais completa do cigarro tradicional, alguns em concentrações menores, outros em concentrações muito similares, mas de qualquer maneira nós também sabemos pela utilização dos vários produtos de tabaco, porque os próprios produtos de tabaco sofreram uma evolução ao longo do tempo e sabemos que agora os novos produtos de tabaco, já com os cigarros atuais, têm muito menos nicotina, têm geralmente menos, cada cigarro, menos de 1 miligrama de nicotina, comparativamente, por exemplo, com os cigarros que se fumavam nos anos 50, um cigarro tinha 50 miligramas de nicotina, não tinha filtro, mas o que sabe hoje é que um fumador que fumou hoje, o cigarro tradicional tem ainda um risco mais alto de adoecer por cancro do pulmão do que um fumador dos anos 50. Ou seja, apesar de serem muito reduzidos os teores de nicotina, e sabemos que atrás da nicotina o veículo para o transporte de nicotina no cigarro é o alcatrão, e o alcatrão é o grande carcinogénico que provoca cancro do tabaco. Portanto, mesmo com conteúdos muito menores, hoje em dia nós temos um maior risco de ter cancro do pulmão. Portanto, apesar da diminuição das substâncias tóxicas nos cigarros atuais tradicionais em relação aos cigarros que eram fumados nos anos 50, eles continuam sendo muito tóxicos e até mais tóxicos do que anteriormente. Isto tem a ver com processos de fabricação do tabaco, que eu agora não vou entrar em detalhe. O tabaco aquecido usa as mesmas substâncias do que o tabaco tradicional, ele é tabaco, ele é constituído por tabaco, que se degrada a temperaturas menores, mas que vai libertar as mesmas substâncias do que os cigarros convencionais. Eventualmente, muitas substâncias em concentrações menores, mas são tão tóxicas essas substâncias que elas têm potencial para causar cancro, doença respiratória e doença cardiocirculatória, tal qual o cigarro tradicional. Os cigarros eletrónicos, o aerossol gerado pelo seu aquecimento contém menos substâncias carcinogénicas, mas atenção, também liberta substâncias carcinogénicas, mas em menor quantidade
do que o cigarro tradicional e o tabaco aquecido, e também liberta substâncias muito irritantes e muito tóxicas para as vias respiratórias e para o sistema cardiovascular. Por outro lado, como o professor Wilson já falou, eles usam a mesma via inalada e, portanto, ao serem, todos estes produtos são absorvidos por via pulmonar, o pulmão recebe é um dos poucos órgãos que recebe todo o sangue, recebe o sangue de todo o corpo e distribui sangue para todo o corpo e, portanto, qualquer substância tóxica ou irritante ou carcinogénica absorvida através do pulmão pode atingir qualquer parte do nosso organismo, qualquer órgão do nosso organismo, e com certeza não é por acaso que existe um conhecimento cada vez crescente sobre a imensidão de doenças que podem ser causadas pelo tabaco. Portanto, em resumo, existe hoje em dia evidência de que quer os cigarros eletrónicos, quer o tabaco aquecido, são produtos perigosos para a saúde, que põem em risco a saúde de quem os utiliza e que potencialmente podem causar cancro, doença respiratória crónica, doença cardiovascular e aumentar também muito o risco de infecção ou de disfunção das nossas defesas ou do nosso sistema imune. E, portanto, é muito importante ajudar todos os utilizadores destes produtos a deixar de fumar e, como o professor Wilson disse, eles são igualmente viciantes em relação aos cigarros eletrónicos. E se eles são igualmente viciantes, quer dizer que as pessoas vão ter dificuldade em parar a utilização destes produtos e vão usá-los mais tempo e, claro, quanto mais tempo se usa estes produtos, maior o risco de sofrer doença ou de morrer precocemente pela sua utilização. Pois, como está a dizer, é importante ajudar a deixar de fumar e o próprio lema da Organização Mundial de Saúde diz que nós nos comprometemos a ajudar, mas pode-me dizer-nos como é que nós vamos ajudar a parar o consumo destes produtos, já que é importante ajudar? Portanto, em relação ao tratamento, o tratamento é o mesmo, porque nós, quer nos cigarros eletrónicos, quer no tabaco aquecido, estamos a usar nicotina e, portanto, vamos ter que usar a medicação, sejam os substitutos nicotínicos, sejam outros, ou sejam remédios que atuam, fármacos que atuam no cérebro, nas vias da recompensa cerebral, portanto, nas vias neurológicas da adição. E, portanto, para o tratamento da privação nicotínica usamos exatamente a mesma medicação e depois da mesma maneira fazemos um aconselhamento comportamental para os fumadores aprenderem a viver sem tabaco aquecido ou sem os cigarros eletrónicos. Portanto, o tratamento é um tratamento similar e eu convido os utilizadores de tabaco aquecido ou de cigarro eletrónico a procurarem ajuda no sistema de saúde, porque é a melhor maneira de conseguir deixar de fumar, a mais fácil e a mais tranquila. Muito bem. Bem, eu acho que foram bastante esclarecedores os dois. Eu queria agradecer-vos por terem estado aqui conosco. Eu só queria alertar que estamos aqui no Centro Hospitalar Cova da Beira, que para ajudar, e a doutora Sofia na consulta de sessão tabágica, tenho aqui no ecrã para verem o número de telefone para onde podem ligar e mesmo o e-mail da consulta para o caso de que quererem algum esclarecimento adicional ou mesmo marcar uma consulta. Lembrar que a consulta é grátis, é aberta ao público em geral, pode ser realizada em horário flexível e pós-laboral, de acordo com os interessados. A medicação já é comparticipada e existe a possibilidade de acompanhamento à distância por telefone ou mesmo por outros meios, caso haja necessidade. Por isso, obrigada também por nos ouvirem, estamos à vossa disposição no Centro Hospitalar Cova da Beira mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, doutora Sofia e professor Ilson, muito obrigada pela vossa participação. Boa tarde, muito obrigada, foi um gosto.